famílias, Senhor, na vida dos jovens, dos adolescentes, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que o inimigo tem armado, Deus, contra a família, Senhor, eu oro por essa mãe, pedindo sabedoria, pedindo graça, pedindo, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor dê a ela a sabedoria para lidar com todas as dificuldades na educação dos filhos. Eu oro por esse pai, que ele assuma o seu papel, que ele assuma, Pai, a sua responsabilidade, oh Deus, do sacerdote do lar, em nome de Jesus. Pai, abençoe a família, Pai, nessa noite, abençoe, Deus, oh Pai, essa irmã que luta, que ora pela sua casa, responda a oração dela agora, Senhor. O Senhor conhece a necessidade dessa irmã, Deus. Eu oro por esse jovem, Deus, eu oro junto com ele em favor dos seus pais, oh Deus, eu oro por salvação da família. Oramos a Deus em favor daquelas pessoas que estão doentes, enfermas, oh Pai, que estão agora no hospital. Pai, tem misericórdia, visita com milagre. Tu és o médico dos médicos. Alcança, Pai, cada pessoa que está enferma. Nós intercedemos, ó Deus, em nome de Jesus. Cremos no poder da oração, cremos que o Senhor é fiel. Pai, nós oramos agora para que o Senhor venha falar ao nosso coração, Deus. Ministra, Pai, a Tua palavra, Deus. Deus, nós queremos ter ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz. Pai, a palavra do Senhor é viva e eficaz. A Tua palavra, Deus, não volta vazia. A Tua palavra, Deus, ela cumpre o propósito a qual ela é enviada. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda e qualquer intenção do inimigo que queira gerar distração, que queira roubar, prejudicar, ó Deus, a palavra nessa noite. Pai, fala, Senhor, em nome de Jesus. Fala de maneira poderosa, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar aqui à frente o Edinho, que vai estar compartilhando a palavra nessa noite. Vamos receber louvando ao Senhor Jesus com as palmas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar pela vida dele, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor use a vida dele de maneira poderosa. Amém? Estenda suas mãos, ore ao Senhor nesse momento, peça a Deus que abençoe a vida do Edinho. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor para que o Senhor use o Edinho de maneira sobrenatural, Pai. Nós alegramos, Pai, por ele, por esse homem de Deus que ele é. Oh Deus, eu tenho certeza, Pai, que ele será um canal nas Tuas mãos essa noite. Pai, eu creio que o Senhor usará ele de maneira sobrenatural, Pai, para falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Podem se sentar os irmãos. Primeiramente, boa noite a todos, graça e paz. É muito bom ver os irmãos. Semana passada não pude vir nenhum dia por causa do trabalho, né? Que eu estou na escala noturna. Mas Deus concedeu essa graça para que eu pudesse encontrar os irmãos hoje. Amém? Peço a você que feche os seus olhos agora onde você está. E peço para que o Espírito Santo venha falar profundamente ao seu coração nessa noite. Porque ele venha acender a chama de uma expectativa no Senhor, daquilo que Deus tem preparado para você nesses dias que vão se suceder, desses dias em diante. Em nome de Jesus, Pai, eu oro neste momento pelos Teus filhos aqui agora, Pai. Em nome de Jesus te peço, ó Deus, para saber falar profundamente em seus corações essa noite. Que a Tua palavra, Deus, venha vir como um bálsamo de vida, de cura sobre eles neste momento. Em nome de Jesus, venha trazer restauração, fortalecimento. Em nome de Jesus, meu Pai, coloca os Teus anjos aqui neste lugar, guardando a cada um, Senhor Deus, tirando ao Pai toda distração, tudo aquilo que vem tentar roubar a palavra dos Teus filhos. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, fique à vontade em nosso meio, para falar conosco, para falar profundamente conosco. Em nome de Jesus, Pai, toma minha vida nas Tuas mãos, que eu seja um instrumento Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando o pastor André me fez o convite para trazer a palavra, né, no domingo, do dia que ele me fez o convite até agora, Deus tem falado muito ao meu coração a respeito de expectativa. Deus tem ministrado profundamente em meu coração nesses dias sobre expectativa, sobre aquilo que Deus está preparando para nós. Então, quando Deus falou no meu coração sobre expectativa, eu costumo sempre consultar o dicionário
para saber o real significado dessa palavra, para poder ter uma noção. E segundo o dicionário, expectativa significa o quê? O sentimento ou situação de quem espera a ocorrência de algo em determinado momento. Ou seja, por exemplo, uma expectativa de uma festa. Você tem uma festa para ir que está marcada, você tem aquela expectativa de saber como que vai ser aquela festa, o que vai acontecer naquela festa, ou até mesmo uma viagem que você marcou, que você está esperando. Você tem uma expectativa daquela viagem, o que você vai vivenciar naquela viagem, o que vai acontecer naquela viagem para abençoar você. E baseado nessa palavra, o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos é o fogo da expectativa pela volta de Jesus. O fogo da expectativa pela volta de Jesus. Então, da mesma forma que quando nós ansiamos uma viagem, uma festa, esse mesmo sentimento deve estar sempre queimando nosso coração como um fogo, como expectativa pela volta do Senhor. Porque nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que os sinais têm se cumprido, têm se manifestado diante dos nossos olhos. E isso tem trazer o que nos nossos corações? Uma expectativa. Gerar no nosso coração uma expectativa que o Senhor está às portas, está chegando para buscar a sua noiva amada que somos nós. Amém? Eu peço aos irmãos que abram comigo em Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, que é o texto base dessa mensagem, quero compartilhar com os irmãos. Para os nossos convidados especiais, esse texto vai estar aqui no telão. Amém? Você que está com a sua Bíblia, não deixe de consultar a sua Bíblia. Amém? Não olhe para o telão. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Então, quando nós lemos essa palavra, nos traz à memória aquilo que estava acontecendo naquela época, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, reunido com seus discípulos. E após passar as últimas instruções para os seus discípulos, Jesus subiu aos céus. E enquanto ele subia aos céus, eu creio que houve uma mescla de sentimentos diferentes no coração dos seus discípulos. Alguns ficaram maravilhados, outros ficaram extasiados com o que estava acontecendo, outros ficaram até mesmo entristecidos porque o mestre estava indo embora. Cada coração manifestou um tipo de sentimento, eu creio ali. Então aqui quando nós lemos, a palavra diz que enquanto ele subia aos céus, 2 homens vestidos de branco disseram aos discípulos: por que vocês estão olhando para os céus? Porque esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir dessa forma, voltará da mesma forma como vocês estão vendo o subir. Então ali naquele momento, aqueles 2 anjos, eu creio, estavam ali liberando aquela palavra que Jesus voltaria da mesma forma que ele estava subindo. Então, como tema da mensagem, o fogo pela expectativa, o fogo da expectativa pela volta de Jesus. Eu creio que esse fogo foi aceso no coração dos discípulos naquele momento, naquele monte, naquele lugar. Porque eles estavam com o coração ali maravilhados, outros entristecidos. Mas quando esses 2 homens disseram que Jesus voltaria da mesma forma que subiu, acendeu no coração dos discípulos uma expectativa de que um dia o Mestre voltaria, que Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Então, a partir daquele momento, eu creio que aquele fogo foi aceso, aquela chama de expectativa foi acesa, e aquilo incendiou os discípulos de tal forma que eles, em Atos capítulo 2, quando eles estavam reunidos naquela casa, eles foram cheios do Espírito Santo, e incendiados pelo Espírito Santo e pela promessa da volta de Jesus. Muitas pessoas se entregaram para Jesus, muitas pessoas aceitaram Jesus.
E então aquele fogo nunca deixou de arder no coração deles, aquela chama de expectativa nunca deixou de arder em seus corações. Enquanto a igreja crescia, enquanto as pessoas se rendiam ao Senhor, enquanto o reino de Deus era expandido na terra, a chama da expectativa nunca deixou de arder no coração dos seus discípulos. E em Atos capítulo 2, versículo 42, nos fala da comunhão dos cristãos. E eles, sabendo daquela importância daquele fogo, daquela promessa, eles sempre se reuniam, sempre procuraram estarem juntos numa casa, em algum lugar, orando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros nessa esperança, nessa palavra, porque eles sabiam da importância, eles sabiam que era necessário sempre manter essa chama acesa, era sempre necessário manter essa expectativa acesa em seus corações. Por isso eles se reuniam sempre como igreja nas casas. Atos 2, versículo 42, primeiramente, diz assim: que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então era o tempo de comunhão e de oração dos discípulos da igreja primitiva, porque eles se fortaleciam, eles fortaleciam uns aos outros. Enquanto eles percebiam que alguém estava desanimado, eles oravam por aquela pessoa, eles levantavam aquela pessoa, trazia a memória daquela pessoa a promessa da volta do Senhor, daquela chama que foi acesa no Monte das Oliveiras quando Jesus subiu. No capítulo 40, no versículo 46, para os irmãos que continuem acompanhando comigo, versículo 46 e 47 diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições e com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, o poder da comunhão daquela igreja primitiva, fortalecia os irmãos, a igreja crescia, e aquela chama da expectativa da volta do Senhor continuava ardendo em seus corações, porque é isso que mantinha aquele povo firme na promessa da vinda do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 39, peço aos irmãos que abram comigo, para acompanhar comigo essa leitura. Quando Jesus se reunia com os seus discípulos ali, em um dos seus sermões ele disse que a sua volta seria realizada em dias semelhantes aos dias de Noé. Mas como que eram os dias de Noé? Acompanhem comigo, Mateus 24, versículo 36. Você que está com a sua Bíblia, abra comigo. Diz assim, Mateus 24, versículo 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, qual que era a principal característica da sociedade nos dias de Noé? Era uma sociedade que vivia no automático, era uma sociedade que, como se diz lá fora, uma sociedade que deixava a vida os levar. Era uma sociedade que vivia um dia após o outro, com suas rotinas, com seus afazeres, vivendo um dia após o outro. Eles nasciam, cresciam, viviam e morriam, não tinha expectativa de nada. Então era uma sociedade que vivia sendo levada pelas suas próprias vidas. Então uma geração, queridos, que vive no automático, como aquela geração, é uma geração que tem a tendência de não ter expectativa alguma. Uma geração, pessoas, um povo que vive no automático, ele não tem expectativas, porque o que acontece? Ele já determinou qual vai ser o seu estilo de vida. Uma pessoa que vive no automático, ela já sabe o que vai acontecer.
Ela não tem expectativa de nada de novo que vai acontecer. Vive na rotina, vive um dia após o outro. Então, aquela geração de Noé, eles tinham esse estilo de vida, eles viviam um dia após o outro, eram pessoas sem expectativa alguma. Então, comparando aquela geração de Noé com os dias de hoje, está praticamente a mesma coisa. As pessoas estão vivendo no automático, e estão vivendo sem expectativa alguma, simplesmente correndo atrás dos seus próprios objetivos pessoais, ou seja, preenchendo as suas próprias agendas, realizando as suas próprias vontades, e não tendo expectativa do que vai acontecer futuramente, aquilo que a palavra já tem revelado através das palavras proféticas. São pessoas que não têm expectativa nenhuma no Senhor. Então, como nós habitamos, nós vivemos em meio a uma sociedade que vive no automático, como igreja do Senhor na terra, queridos. Devemos tomar cuidado para que não deixemos nos levar pelo estilo de vida das pessoas que vivem no automático, para que o automático não entre dentro das igrejas, para que o nosso ministério, o nosso chamado, aquilo que nós fazemos para o Senhor, seja algo feito no automático, seja algo feito sem expectativa no Senhor, algo que simplesmente que nós fazemos por fazer, um ministério que nós desempenhamos por desempenhar, sem propósito algum. Então lá fora as pessoas não têm expectativas, porque elas agem no automático. Então não devemos deixar o automático entrar no nosso ministério, não devemos deixar o automático interferir no nosso chamado, para que nós não venhamos viver um chamado no automático, mas sim um chamado segundo a direção do Espírito Santo, da vontade de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, o automático, queridos, também tem o poder de sufocar, de enfraquecer o que? A chama do fogo da expectativa que Deus colocou no nosso coração da volta dele. Todos nós temos uma chama no nosso coração ardendo pela volta de Jesus. Você tem desejado isso, tem esperado por esse grande dia. Você sabe que os sinais têm se cumprido diante dos nossos olhos. As palavras proféticas têm saltado diante dos nossos olhos, têm se cumprido diante dos nossos olhos lá fora. E isso tem gerado o que em nós? Uma expectativa em Deus, expectativa na volta do Senhor. Então, quando o automático ameaça entrar nas nossas vidas, ele tem o poder de o quê? Sufocar no nosso coração o desejo, a expectativa da volta do Senhor. Começamos a querer viver uma vida um dia após o outro, uma tarefa após a outra dentro da igreja. Então isso não pode acontecer. Não devemos deixar o automático entrar no nosso meio. Glória a Deus. Porque, queridos, uma vida no automático gera ansiedade. Por que gera ansiedade? Porque quanto mais a pessoa quer desempenhar, mais ela vê necessidade de desempenhar cada vez mais. Ou seja, é uma pessoa que não está satisfeita com aquilo que ela já faz. É uma pessoa que não está satisfeita pela agenda que ela já tem. Você vê lá fora as pessoas vivendo no automático, na correria. Quanto mais elas correm, mais elas querem correr. Quanto mais elas têm coisas para fazer, mais elas querem fazer as coisas. Então elas procuram o que fazer para poder o quê? De uma certa forma preencher o que já está preenchido. Isso não existe. Vai causar o quê? Sobrecarregamento e também crises de ansiedade lá fora. Quantas pessoas estão passando por crise de ansiedade? Por quê? Porque elas não conseguem suprir a agenda que elas mesmas criaram. Não conseguem suprir uma agenda que elas não conseguem suprir uma agenda que elas não conseguem preencher com seus afazeres. Então, uma vida no automático, ela gera ansiedade. Até mesmo pessoas que deixaram a ansiedade entrar nos seus ministérios, muitas das vezes deixam a ansiedade entrar e acabam o quê? Parando, dando um tempo. Por quê? Sobrecarregou, ficou ansioso, teve um cansaço físico e mental, e a pessoa deu um tempo porque deixou a ansiedade entrar.
Enquanto que a ansiedade gera medo, gera desconforto, gera um esgotamento, a expectativa gera o quê? Esperança em Deus. Quando nós alimentamos uma expectativa no nosso coração da vinda do Senhor, ela gera esperança, gera algo que Deus está preparando para nós. Quando você tem expectativa em Deus, você fica com o coração atento daquilo que Deus está preparando para você. Efésios capítulo 3, versículo 20, é um versículo que Deus colocou no meu coração aqui agora. Fala que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ou seja, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pede e além daquilo que você pensa. Sabe, esse sonho, esse projeto que você tem, você acha que você que é grande demais para se realizar, Deus é poderoso para fazer mais e além. Então Deus ele não vê limite nos nossos sonhos. Deus ele não se assusta com o tamanho dos nossos sonhos, muito pelo contrário. Deus ele se alegra quando os seus filhos sonham na presença dele, porque Deus tem prazer em realizar os sonhos dos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Então, como igreja, queridos, devemos o quê? Sempre estar o quê? Nos policiando todos os dias, guardando a chama da expectativa, sempre estar aceso no nosso coração. Não deixar o fogo da expectativa se apagar do nosso coração, da expectativa da volta do Senhor. Muitas pessoas estão vivendo cada dia, se esquecendo que Jesus está às portas. Até mesmo cristãos, vivendo um dia após o outro, se esquecendo que Jesus está às portas, esquecendo que os sinais estão se cumprindo, que Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Quando você lê o capítulo 24 de Mateus na íntegra, quando você estuda com calma o capítulo 24 de Mateus, você vê que a maior da metade de Mateus 24 já se cumpriu diante de nós. Se você parar para ler na sua casa com calma, você vai ver que grande parte dessa palavra já se cumpriu. Então Jesus disse que a sua volta seria antecedida por esses sinais. Então, quando nós temos conhecimento desses sinais, quando nós temos conhecimento do cumprimento dessas palavras proféticas, nós devemos o quê? Sempre alimentar no nosso coração a expectativa pela sua volta. Você imagina só uma noiva, um casamento. Quando a noiva vai se encontrar com o noivo está lá na frente esperando a noiva, aí a noiva está entrando. O que gera no coração dos dois uma expectativa de ver um ao outro, porque naquele período da preparação do casamento, o noivo não pode ver a noiva, nem a noiva não pode ver o noivo. Então, naquele espaço de tempo de preparação antes da cerimônia, existe o quê? Uma expectativa dos dois de ver como que um está. Então, da mesma forma que nós como noiva de Cristo, e Jesus o nosso noivo, nós devemos o quê? Ter no nosso coração a expectativa de encontrar com um noivo, da mesma forma que Jesus como noivo, tem a expectativa de nos encontrar, de nos buscar para estarmos com Ele, amém? Quero passar para os irmãos uma direção que Deus colocou no meu coração de como manter o fogo da expectativa pela volta do Senhor aceso. Como manter o fogo da expectativa aceso. Abram comigo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 22. Primeiro Tessalonicenses capítulo 4. Não, aliás, capítulo 5, versículo 16. 1 Tessalonicenses capítulo 5, perdão irmãos, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias,
pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Então, o primeiro passo para que nós possamos manter a chama, o fogo da expectativa pela volta de Jesus, primeiramente, alegrar-se sempre em Deus. É você se alegrar sempre no Senhor, daquilo que Deus tem feito desde já até hoje na sua vida. Pode ser a coisa mais pequena diante dos seus olhos, mas seja agradecido, se alegre em Deus. Se alegre porque Deus tem cuidado de você. Se alegre porque Ele conhece o seu coração. Se alegre porque Deus conhece as suas necessidades. Se alegre porque Deus, onde você está, Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Se alegre sempre no Senhor. Segundo passo, orar continuamente. Ore sempre, queridos. Oração é você falar com Deus. Às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade de orar, porque acha que orar, você tem que declarar uma poesia declarada ao Senhor. Mas conversar com Deus é simplesmente você conversar com um amigo. Deus é seu amigo, Jesus é seu amigo. Converse, fale com Ele, ore continuamente, rasgue o seu coração diante do Senhor. Declare a Ele as suas necessidades, declare a Ele as suas limitações, aquilo que você precisa, as suas dificuldades, declare a Ele, seja aberto a Ele, ore continuamente, Deus vai fortalecer você, amém? Terceiro passo, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então a vontade de Deus para nós, queridos, é sermos gratos sempre, gratos em todas as circunstâncias, até mesmo pelas provas, até mesmo pelas lutas, ser grato pelas lutas, porque Deus permite certas lutas na nossa vida, para quê? Para nos condicionar como guerreiros, para nos treinar como guerreiros, para nos aprimorar como guerreiros. Quando Davi, ele treinava o seu exército, ele não treinava o seu exército no pátio do palácio. Davi retirava o seu exército para o deserto, para treinar no deserto. Por quê? Porque ele sabia que se eles treinassem no deserto, eles seriam guerreiros valentes e prontos para qualquer batalha. Porque o deserto, ele era o lugar, era o principal cenário das batalhas. Enquanto os outros exércitos treinavam no palácio, Davi treinava no deserto. E quando eles iam guerrear no deserto, eles já conheciam o campo de batalha, o outro exército não. Então por isso que eles conseguiam vencer todas as batalhas, porque eles estavam condicionados, aprimorados a vencer. Então seja grato, queridos, em todas as circunstâncias, até mesmo nas provas. Deus prova para depois aprovar você. Primeiro é a aprovação, depois é a aprovação de Deus na sua vida. Então deem graças em todas as circunstâncias. O próximo passo, não apaguem o Espírito. O que é não apagar o Espírito Santo? É estar sempre em intimidade com Ele, é ser sensível à voz do Espírito Santo. Como que Deus vai direcionar você? Através do Espírito Santo. Quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele fala ao seu coração quando você lê a palavra de Deus, e traz revelação da palavra de Deus ao seu coração, quando você sensibiliza o seu coração à voz do Espírito Santo. Então, todas as vezes que você tapa os seus ouvidos espirituais à voz do Espírito Santo, de uma certa forma você está apagando o Espírito Santo. Então, dê liberdade ao Espírito Santo para ministrar na sua vida. Dê liberdade ao Espírito Santo para falar com você. Todos nós somos habitação do Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Então seja sensível à voz dele. Ele está pronto para falar com você e trazer revelações dos céus para a sua vida. Amém? O próximo passo. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Não despreze as palavras e os sinais proféticos.
E isso é muito importante, queridos. Deus já tem liberado palavras proféticas sobre a volta de Jesus. Deus tem liberado, tem revelado à igreja palavras proféticas para fortalecer a fé da igreja com relação aos dias que vão se suceder, aos dias que estão chegando da vinda do Senhor. Então não despreze as palavras proféticas e os sinais proféticos que estão se cumprindo, e não se assuste com o que está se cumprindo, porque a maior estratégia do diabo, queridos, é poder usar do medo que você tem dos sinais proféticos que estão se cumprindo, as guerras, os terremotos, as fomes, é plantar no seu coração o que? Medo, para roubar de você a expectativa da volta de Jesus. Então ele usa do medo para poder apagar do seu coração essa chama. Então não deixe ele implantar no seu coração medo das profecias que estão se cumprindo, muito pelo contrário, seja grato, glorifique a Deus por cada palavra profética, glorifique a Deus por cada sinal profético que está sendo cumprido, porque é sinal que o tempo de você se encontrar com o noivo está chegando. Amém? Então o último passo: afastem-se de toda forma de mal. Ou seja, é você se afastar de tudo que você sabe que te afasta de Deus. Você sabe muito bem daquilo que te afasta de Deus. Cada um de nós existe algo que tenta se levantar contra nós com o propósito de nos afastar da presença de Deus. Todos nós temos esse desafio, essa batalha. Então não deixe essas coisas se levantarem para poder nos afastar de Deus. Se você sabe que uma área da sua vida, ela tem um poder, tem uma capacidade de afastar de Deus, então se afaste disso, se afaste de tudo que aparenta o mal na sua vida, aquilo que você sabe que vai te afastar de Deus. Se afaste e corra em direção à presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então lá no Monte das Oliveiras, Jesus acendeu o fogo da expectativa em nossos corações. E qual que é o propósito desse fogo nas nossas vidas, queridos? É sempre estar ardendo todos os dias por essa expectativa. É não deixar as circunstâncias deixar roubar de nós a expectativa da volta do Senhor que está próxima. Não deixe que nada roube de você essa expectativa. Não deixe que nada apague essa chama que se acendeu em seu coração da volta do Senhor. Então feche os seus olhos onde você está agora. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós como igreja, queridos, devemos ter sempre no nosso coração esse sentimento, esse desejo de termos sempre nosso coração queimando, o fogo queimando sempre no nosso coração pela volta do Senhor, sempre queimando com a expectativa de que Ele está às portas, que Ele está chegando para buscar a mim e você. O encontro do noivo com a noiva está chegando, o encontro da noiva de Cristo com o noivo está chegando. Então é necessário que manter nosso coração essa chama ardendo. Não deixe que o automático roube de você esse momento de intimidade. Não deixe que o automático roube de você, apague de você a chama da expectativa em Deus. Medite agora nessa canção que iremos ouvir agora. Enquanto você ouve essa canção, fale com o Senhor para incendiar cada vez mais. Apresente diante dele agora o seu desejo. Declara a Ele: Senhor, eu não posso viver sem o Teu fogo. Eu não posso viver sem a chama ardendo em meu coração, a chama dessa expectativa pela Tua volta. Eu não posso viver sem esse Teu fogo. Declara a Ele através dessa canção. Se coloque de pé no seu lugar agora. Vamos se levantar num clamor. Vamos estremecer este lugar com a nossa oração, com o nosso clamor,
Comece agora a orar ao Senhor. Faça esse lugar tremer com a sua voz, com o seu clamor. Senhor, incendeia a tua noiva agora, Pai. Ó Deus, assim como foi no Monte das Oliveiras, aquele fogo se acendeu no coração dos discípulos. Ó Deus, que esse fogo venha arder constantemente em nós. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua luz. Declara ao Senhor que você não pode viver sem o fogo ardendo em seu coração. Queimar, Não vi você queimar na presença de Deus. sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória. Não posso viver sem queimar, queimar. Declare. Incendeia, incendeia, incendeia Mais alto, Deus, incendeia a tua noiva, Deus. Incendeia a tua noiva, alcança agora cada coração, Jesus. Fortalece a chama que um dia foi acesa no coração dos teus filhos. A chama da expectativa pela tua volta. Ouça pela fé o som do leão. O leão da tribo de Judá que está fugindo para buscar a sua igreja. Ele vem fugindo para buscar a igreja amada do Senhor. Ele vem fugindo para buscar a sua noiva. Você é a noiva do Senhor. Ele vem buscar você. Se prepare pela vinda do Senhor. Prepare o seu coração, prepare a sua vida. Aleluia. Se prepare, povo de Deus. Tem expectativa pela volta de Jesus. Tem expectativa na volta do Senhor. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Incendeia, incendeia, incendeia a tua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia a tua noiva. Senhor, em nome de Jesus, que esta chama, que esse fogo nunca deixe de arder no coração da tua igreja, Senhor. E que todos os dias essa chama venha arder, venha queimar, venha tomar as nossas vidas, Senhor Deus, até que a tua volta, Senhor Deus, se concretize nas nossas vidas. Aleluia. Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos. Obrigado, ó Deus, pela tua vinda. Obrigado, Senhor Deus, pela vinda do teu filho para nos buscar. Aleluia. Se alegre no Senhor. Tenha expectativa em seu coração. Vamos declarar mais uma vez: não posso viver sem o teu fogo, Senhor. Declare isso a Ele. Posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar, queimar. Em uma só voz, adore ao Senhor. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso
viver sem queimar. Queimar, incendeia. Senhor, não deixe a chama se apagar dos nossos corações. Não deixe que a vida no automático roube de você essa expectativa do seu coração. Sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória. Não posso viver sem queimar, queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo. Não posso viver sem tua glória. Não posso viver sem queimar, queimar por ti. Incendeia, incendeia, incendeia tua. Declare com fé. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Quantos podem ouvir o som? Aleluia! O som do leão da tribo de Judá, ele vem rugindo ao meu encontro. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo vindo me buscar. Eu posso ouvir Já podemos ouvir profeticamente os passos do noivo. Dê um brado de vitória. Dê um brado de guerra. Se alegre pela vida do Senhor. Se prepare, igreja. Se prepare, noiva. Se prepare, povo de Deus. O rei está voltando. Igreja, se prepare. Jesus está voltando. Se prepare, igreja. O rei está voltando. Igreja, se prepare. Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Nome. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Aleluia. Quantos têm expectativa no Senhor? Quantos têm expectativa pela volta do Senhor? Então glorifique a Deus com as suas palmas e com o seu brado de alegria. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe você, querido. Tem expectativa. Amém. Não deixe a chama se apagar do seu coração. Aleluia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quantos foram abençoados de um glória a Deus? Louva o Senhor com as palmas mais uma vez. Amém, irmãos? Nós te louvamos, Senhor. Tu és digno de todo louvor. Glória a Deus pela vida do Edinho. Foi poderosamente usado na presença do Senhor nessa noite para nos abençoar. Amém, irmãos? Eu vejo que uma das lutas que nós temos com respeito à nossa alma
de guerrear contra toda a omissão espiritual, né? Toda preguiça espiritual, tudo aquilo que queira abalar a nossa fé, e com qualquer proposta que o mundo queira te oferecer para te tirar o foco na expectativa da volta de Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando, né? E isso nós temos a convicção, e nós precisamos esperar. Nós devemos lembrar que nós somos a noiva, nós estamos nos aprontando para encontrar com o Senhor. E o diabo, ele quer nos impedir esse encontro, né? Nos atrapalhar, fazendo propostas de coisas do mundo para te roubar a sua atenção, né? Então, por isso, se você vê que você enfrenta muita luta nessa área de ser atraído pelas coisas do mundo, né, de distração, de realmente a sua alma ficar muito abalada ou atraída por coisas do mundo, quero te chamar para você vir orar nesses 12 dias, né? Terça-feira, às 8h15, nós estaremos aqui orando, nos ajoelhando diante do Senhor, clamando, chamando pela presença de Deus e pedindo que esse fogo, essa chama mantenha acesa dentro de nós, por paixão pelo Senhor. Amém, irmãos? Eu creio que, irmãos, movimento de orações assim pode mudar o rumo de muitas coisas na nossa vida, nossa cidade, nossa casa, família, e até mesmo, né, em nível nacional, mundial, por causa de um clamor. E eu quero dizer para você que pode mudar a eternidade de pessoas. Eternidade de pessoas. Imagine, por causa da sua oração, uma pessoa que talvez estava, né, longe de Jesus, ela volte para o Senhor e ela passe o resto das suas vidas salva. Imagine, por causa da sua oração. Isso é poderoso, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então vamos nos mover em oração, né? Feche seus olhos, quero abençoar a sua semana, abençoar o seu restante de domingo, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado pela vida do Edinho, o Senhor continue usando ele poderosamente. Deus, que essa palavra venha continuar queimando dentro de nós, por expectativa da volta do Senhor Jesus, por expectativa desse encontro com o Senhor. Pai, nós, a igreja do Senhor, nós ansiamos pela tua volta, nós dizemos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, nós oramos abençoando a vida de cada um dos irmãos, Deus, todos aqueles que passam por lutas na questão espiritual, de ser atraído pelas coisas do mundo, atraídos por coisas que não agradam o Senhor, livra, Pai, proteja, acampe com os teus anjos, Deus, em nome de Jesus, cerca teus filhos, ó Pai, com a muralha de fogo, abençoe teus filhos, Pai, nós consagramos ao Senhor esses 12 dias de oração, onde nós estaremos orando, oramos também pelo amigo de oração, Pai, que no dia 13, todos possam estar aqui, Pai, todos os amigos possam estar aqui, para nós juntos cultuarmos ao Senhor e sermos ministrados. Declaramos que essa semana será uma semana poderosa, em nome de Jesus, amém. Digam todos amém. Levante suas mãos, que o amor do Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão doce e consoladora do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Quem recebe diz amém. Deus te abençoe, queridos, boa noite, a paz seja com todos, em nome de Jesus. Dá um tchau para a pessoa do seu lado, amém? Deus abençoe os nossos convidados especiais, em nome de Jesus.